Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Lima Cunha, eu sou pneumologista e a gente vai dar sequência agora na aula de ventilação mecânica. Então, a gente falou na aula passada sobre o funcionamento do ventilador mecânico, sobre os princípios gerais da ventilação mecânica, né? E aqui agora, então, eu vou falar sobre os principais parâmetros do ventilador, sobre como que a gente avalia a mecânica ventilatória e como que a gente avalia as principais curvas ventilatórias. Lembrando que aqui é uma abordagem relativamente superficial do assunto, né? Ventilação mecânica, se a gente for falar bem a fundo, é um assunto bem complexo, tem uma série de detalhes, né? Uma série de nuances, mas não é o objetivo dessa aula. O objetivo é dar uma visão geral, principalmente para o estudante de medicina. Bom, então, o que que a gente tem que lembrar aqui, né? Uma vez que a gente está diante de um ventilador mecânico, a gente tem que fazer uma regulagem dele, né? E a gente tem a opção de regular várias coisas. A gente consegue regular é, é, a concentração de oxigênio que está sendo entregue ao paciente, o volume de ar que está sendo entregue ao paciente, a pressão ventilatória sobre a qual a via aérea do paciente está submetida. Então, tem várias coisas que a gente consegue controlar no ventilador mecânico. Então, quais que são os principais parâmetros que a gente tem aí, né? Então, começando do mais simples, que seria a fração inspirada de O2, também chamada só de FiO2. Esse aqui, basicamente, é a concentração de oxigênio que está sendo entregue para o seu paciente, a porcentagem de oxigênio que está sendo entregue para o seu paciente. Em ar ambiente, né, o ar que nós estamos respirando, a gente tem naturalmente 21% de oxigênio, né? Então, dentre todas as moléculas que nós temos aí circulando, 21 a cada 100 são de oxigênio. Então, essa é a fração inspirada de O2 mínima. Mas o ventilador, ele consegue oferecer desde o mínimo ao máximo, que é 100% de O2. O que que a gente tem que pensar aqui? Que o ideal é que a gente ofereça FiO2 abaixo de 60%. E por qual motivo? Porque quanto mais O2 o paciente recebe, quanto maior a FiO2 que o paciente recebe, maior é a oxidação pulmonar também, maior é a produção de radicais livres. Portanto, esse O2 que está sendo entregue, ele pode começar a piorar a lesão pulmonar do nosso paciente. Se ele precisar de usar FiO2 mais altas, a gente deve utilizar. Porém, uma vez que você atinge 60% de FiO2, você tem que pensar em estratégias para reduzir ela. Você tem que ajustar a sua ventilação para reduzir essa FiO2. Eu gosto de falar da FiO2 bem casada com o índice de oxigenação. O índice de oxigenação não é um parâmetro ventilatório, mas a gente utiliza a FiO2 para avaliar esse índice de oxigenação, que é o quê? A relação entre a pressão parcial de O2 no sangue do paciente e a FiO2 que está sendo entregue para o paciente no ventilador. Aliás, não só no ventilador, o índice de oxigenação a gente pode utilizar em qualquer cenário que a gente quiser avaliar a troca gasosa do nosso paciente. Então, assim, o que que ela mostra para a gente? Ela mostra como que está sendo a absorção de O2 para o sangue em relação ao O2 que está sendo entregue ao alvéolo, né? Então, a PO2 quantas moléculas de O2 que estão chegando lá no capilar pulmonar e está sendo transferido para a circulação sistêmica. A FiO2 é quanto que está chegando no alvéolo pulmonar. Então, assim, vamos imaginar o seguinte: um paciente que tem uma PO2 normal, ali de 90, se ele tem esse 90 com uma FiO2 de 21%, ou seja, o paciente está em ar ambiente, não tem o mesmo significado do paciente que tem uma PO2 de 90 com uma FiO2 de 80%. Né? Esse paciente, ele claramente está pior. Então, o índice de oxigenação ele serve para isso, ele serve para a gente avaliar como que está sendo a troca gasosa ali do alvéolo e do capilar pulmonar. É, Guarda esse aqui, porque isso aqui é uma coisa que a gente vai utilizar muito na aula de SARA, né? Isso aqui serve para classificar a SARA. Isso aqui também é um critério de sepse também, né? De lesão de órgão-alvo na sepse, então muito importante. Deixei descritinho aqui, né, pequenininho, do que a gente utiliza na SARA, né? Então, a SARA leve é aquela que a gente tem um índice de 300 a 201, a SARA moderada de 200 a 101 e a SARA grave é menor ou igual a 100.
de índice de oxigenação. Peço desculpas que ficou pequenininho aqui, né? Mas foi uma falha de edição aí do slide. Outro parâmetro importante é o volume corrente. O volume corrente é basicamente quanto de ar que está entrando e saindo na ventilação do nosso paciente, né? Quanto que o ventilador entregou, quanto que o paciente expirou. Então, isso aqui, assim, é o básico, né? Assim, a gente tem que, se você não tem volume corrente, não tem vida, né? O pulmão não está funcionando, né? Então, por isso, ele é o parâmetro mais vital da ventilação mecânica. E a gente vai ajustar ele baseado no peso ideal do nosso paciente. E aí, pessoal, esse volume que é preconizado, ele varia de referência para referência, tá? Mas, de modo geral, de 4 a 10 ml por quilo de peso ideal do paciente. Cuidado, que não é o peso real do paciente. Quando você ganha peso, você não ganha peso pulmonar, não é isso? O seu pulmão não aumenta de tamanho, né? Então, a gente tem que utilizar o peso ideal, que seria o peso esperado para o nosso paciente, baseado naquela estatura dele, beleza? É, E aí, uma coisa interessante, né? Assim, quando o paciente tem um pulmão saudável, a gente tolera os volumes correntes mais altos. Agora, quando o paciente tem um pulmão muito adoecido, a gente prefere volumes correntes mais baixos. Por quê? Porque isso faz parte do princípio da chamada ventilação mecânica protetora, tá? Então, ventilação mecânica protetora é aquela que, dentre vários parâmetros que a gente vai falar mais adiante, o paciente tem volumes correntes baixinhos, a gente sabe que isso diminui a chamada lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Quanto menos volume entregue para o nosso paciente, menor é a chance do ventilador machucar o pulmão do nosso paciente, lesar o pulmão do nosso paciente e piorar a doença de base do que levou ele à ventilação mecânica. Outro conceito super importante é o conceito de PIP, que em algumas referências a gente pode ver como CPAP, tá? Então, bom, qual que é a definição? PIP quer dizer Positive End Expiratory Pressure, ou seja, pressão positiva no final da expiração. E a própria definição dela já explica qual que é a função dela, né? Os nossos alvéolos, quando a gente inspira, eles ficam mais abertos. E quando a gente expira, a tendência é que eles se esvaziem, né? E alguns deles chegam até a querer colapsar. Então, o que a PIP faz? Na hora que o alvéolo tem essa tendência de colapso, ela faz uma pressãozinha no final da expiração que faz com que esse alvéolo, na hora que ele se fechar, ele se mantenha aberto por mais tempo. Então, ou seja, a PIP, no fim das contas, a função dela é manter a abertura alveolar no final da expiração. E se você tem mais alvéolos abertos, você tem mais troca gasosa, você tem uma superfície maior de troca gasosa no parênquima pulmonar. E aí, olha só, falei para vocês que quando o paciente atinge uma FiO2 a partir de 60%, a gente já tem que pensar em alguma estratégia para melhorar a troca gasosa, para a gente conseguir reduzir aquela FiO2. E uma forma de reduzir é aumentando a PIP. Então, quais que são as principais indicações de utilizar PIP na ventilação mecânica? Quando o paciente tem um edema agudo de pulmão. Por quê? Porque o alvéolo vai estar encharcado de líquido, né? Então, quando você der pressão no final da expiração, a PIP vai, inclusive, empurrar esse líquido de volta para o interstício, né? Então, a PIP é terapêutica para o edema agudo de pulmão. O paciente com SARA, por quê? Porque o paciente com SARA, ele é um paciente que tem o alvéolo preenchido de processo inflamatório, de exudato, então a gente também, com a PIP, consegue abrir alguns alvéolos que estão parcialmente viáveis ainda. E os pacientes que têm a chamada auto-PIP, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas o auto-PIP basicamente é quando o paciente está tendo algum mecanismo ali, geralmente de aprisionamento aéreo. E aí, quando você dá PIP do ventilador, você reverte a chamada auto-PIP que o seu paciente está produzindo. Não se preocupe tanto com esse conceito, que ele é um pouquinho difícil, talvez fique mais claro adiante. Bom, quais são os valores da PIP? A fisiológica é de 5 centímetros de água, e a gente, uma vez que vai subindo essa PIP, a gente começa a ter alguns riscos, e aí a gente fala que o paciente pode ter o chamado choque obstrutivo quando a PIP passa de 12 centímetros de água. O que é o choque obstrutivo? Aquele choque que acontece devido a uma dificuldade de comunicar o sangue das câmaras direitas com as câmaras esquerdas do coração.
Então, quando você coloca uma PIP acima de 12 centímetros de água, o tórax está tão pressurizado, a pressão intratorácica está tão alta que o retorno venoso ele fica reduzido, né? O sangue das veias cavas tem dificuldade de entrar no tórax. E se eles têm dificuldade de entrar no tórax, eles têm dificuldade de preencher as câmaras direitas. As câmaras direitas, portanto, têm dificuldade de mandar sangue para as câmaras esquerdas, que por sua vez têm dificuldade de mandar o sangue para a circulação sistêmica e produzir pressão arterial sistêmica, né? Então, isso que é o choque obstrutivo, quando você coloca muita PIP, isso pode acontecer, né? A gente pode ter a chamada hiperdistensão alveolar, que é o quê? Às vezes o seu alvéolo está tão pipado, ele está com tanta pressão, que quando ele precisa recolher, quando ele precisa de fato voltar ao seu estado fisiológico, ele não consegue. E isso gera uma dificuldade de desmame ventilatório, né? E, claro, quanto mais PIP você usa, maior é o risco de você ter o barotrauma, né? Que é a lesão pulmonar por pressão. Então, olha só, para tentar facilitar o entendimento, né? Aqui a gente tem uma histologia de um pulmão normal, de um pulmão saudável. A gente está vendo aqui, ó, alguns alvéolos, né, que estão aí bem abertos, bem aerados. E do lado de cá, a gente tem um alvéolo de um paciente com SARA. Então, a gente vê assim que essa histologia está toda preenchida, né, por exudato, esse material que a gente está vendo aqui dentro, ó, né? Isso aqui tudo é conteúdo proteico. A gente vê que encheu de célula também. A gente está tendo uma proliferação celular muito importante. Então, se a gente colocar PIP nesse pulmão aqui, pode ser que a gente consiga abrir algum alvéolo que esteja parcialmente viável ainda. Aqui é o que acontece no edema agudo de pulmão, né? É uma imagem meio tosca, só que ela é didática, né? A gente está vendo alvéolos, então, aqui que estão com líquido. Então, quando você colocar PIP nesse alvéolo aqui, na hora que ele for fazer a expiração, o alvéolo vai ficar mais tempo aberto e essa pressão ela vai empurrar esse líquido de volta para os capilares pulmonares, pelo menos parcialmente, né? Então, a PIP, lembra, a PIP trata edema agudo de pulmão. Muito bem. Depois, a gente tem a chamada pressão inspiratória. O que é a pressão inspiratória? Ela é também chamada de pressão de suporte, né? Essa aqui, pessoal, é a pressão que a gente vai dar acima da PIP e essa pressão ela é oferecida durante a inspiração do paciente. Ou seja, a PIP ela vai ser a pressão mínima do ventilador, né? Ela vai ser a pressão mais baixinha que a gente vai ter ali no ventilador, porque é a pressão da fase expiratória. Então, toda pressão que vier acima da PIP, a gente vai chamar de pressão inspiratória e é ela que vai fazer com que o paciente inspire. Depois, nós vamos ter três pressões que são muito importantes. A gente tem essa aqui, que é a chamada pressão de pico. A definição dela é basicamente o maior nível pressórico que o ventilador atingiu durante a ventilação mecânica. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma da PIP com a pressão inspiratória, com a pressão de suporte. Então, você pega a pressão de base lá do paciente, né, que é a PIP, a mínima que você vai ter. Você pega aquela pressão que foi incrementada, a PIP, que é a pressão inspiratória. Então, tudo isso aqui é a pressão de pico. E o que é importante é você saber que o valor máximo dela, então o valor de segurança dela é menor do que 40 centímetros de água. Isso aqui é o que garante que que o paciente não vai ter barotrauma, beleza? Então guardem essa pressão de pico. A outra pressão que a gente tem é a chamada pressão de platô. E a pressão de platô, na verdade, ela é até mais importante do que a pressão de pico. Por quê? Porque a pressão de pico, ela às vezes dura segundos ou milésimos de segundo. Mas o que acontece? Uma vez que o ar é inserido no ventilador, uma vez que o ar chega no parênquima do paciente, você tem a pressão de pico, só que aquele ar ele logo vai ser distribuído pelos alvéolos. E quando você tem essa distribuição pelos alvéolos, a pressão que está ali no circuito paciente-ventilador, ela vai cair. Ela vai cair e ela vai atingir um patamar ali de estabilidade. Esse patamar é o que a gente chama de pressão de platô, beleza? Então, a pressão de platô, vamos dizer assim, é uma pressão de pico após a distribuição entre os alvéolos. E guardem essa informação, o paciente ele vai se manter mais tempo submetido à pressão de platô do que submetido à pressão de pico. E aí, como é uma pressão já distribuída, né, o valor
de segurança dela é menor do que 30 centímetros de água. Assim, naturalmente a pressão de platô é menor do que a pressão de pico. E finalmente a gente tem ainda a chamada driving pressure, que é o quê? O nome pode ser um pouquinho difícil de entender, mas é basicamente assim, é a pressão sobre a qual o pulmão está sendo pilotado, vamos dizer assim. Então, assim, a gente vai pegar a menor pressão que o nosso paciente vai ter, e a gente vai pegar ali a maior pressão sobre a qual o paciente fica sendo submetido. Essa é a driving pressure. A menor pressão que a gente tem é a PIP. E a maior pressão que a gente tem, no caso, a gente vai considerar com a pressão de platô. Eu sei que é a pressão de pico, mas só que o paciente fica muito pouco tempo na pressão de pico. A maior parte do tempo ele está na pressão de platô. Então, o pulmão ele fica oscilando entre a PIP e a pressão de platô. Então, essa oscilação que a gente está vendo aqui, ela é a chamada driving pressure. E por que a gente monitora ela? Porque o ideal é que ela fique abaixo de 15 centímetros de água. A diferença entre a PIP e a pressão de platô tem que ser menor do que 15 centímetros de água. Porque o que isso significa? Isso significa que o pulmão não está tendo uma variação gigantesca de pressão. Se ele fica ali no regime de baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão, isso gera lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, por isso que a gente considera esse valor aqui como valor de segurança, beleza? Qual que é a importância desses três caras aí, da pressão de pico, de platô e a driving pressure? É que elas são as pressões de segurança da ventilação mecânica. A gente tem que olhar para elas e respeitar elas quando a gente está fazendo a ventilação mecânica do nosso paciente, porque se a gente estourar algum desses valores aqui, a nossa ventilação pode estar fazendo mal. E lembre-se, o primeiro princípio ético da medicina é não faça mal. Isso é mais importante do que fazer bem, não é isso? É não fazer mal. Então, muita atenção com isso. Por isso, toda vez que eu chego para ver um paciente na ventilação mecânica, essa é uma das primeiras coisas que eu observo. Observo se o paciente está com os parâmetros de segurança. Então, para ficar claro aqui para vocês, né? Então, a gente até aproveita para lembrar da aula anterior. Então, aqui a gente tem uma curva ventilatória, a gente tem aqui o início do ciclo ventilatório, que é o disparo, que é o momento em que a gente tem a abertura da válvula inspiratória, não é isso? Aí o paciente vai começar a receber o volume inspiratório, então a pressão que no circuito paciente-ventilador ela vai aumentar, e quando ela atinge aqui em cima, a gente tem a pressão de pico, né? Nesse caso aqui, nessa imagem não está representada, mas essa pressão de pico, ela geralmente ela cai por um tempo, ela fica mais retinha, que seria a pressão de platô, e depois a gente começa a ter uma queda dos níveis pressóricos aí do circuito paciente-ventilador, até que a gente atinge a PIP aqui embaixo, não é isso? Que é a menor pressão do ventilador. E aí acontece novamente o disparo, que seria nova abertura da válvula respiratória, né? Olha lá, aqui sim, essa é uma imagem mais condizente com o que eu estou falando. Então, a pressão mínima do sistema vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui que é a PIP. Que, no caso aqui seria mais ou menos o valor de 5, né? Aí tudo que vem acima da PIP é a pressão inspiratória. Então aqui, ó, a gente colocou mais ou menos 15 de pressão inspiratória, e aí quando a gente soma os 5 da PIP com os 15 da pressão expiratória, a gente tem aqui a pressão de pico, que fica aqui, olha só, 1 milésimo de segundo. Assim que a gente atinge a pressão de pico, rapidamente ela já cai aqui para a pressão de platô, que é a pressão de redistribuição do, do volume corrente, né? No parênquima do paciente. E aí depois a gente tem uma queda novamente para a PIP, a pressão basal do paciente. Ok? Muito bem. Continuando ainda, né, outros parâmetros que a gente vai avaliar, a gente tem a frequência respiratória e a relação ins-ex. Então, a gente consegue controlar quantas incursões respiratórias por minuto o ventilador vai fazer no nosso paciente, e a gente consegue regular qual que é o tempo inspiratório e o tempo expiratório do nosso paciente, tá? Então, a frequência respiratória é isso, né, o número de ciclos ventilatórios por minuto. E a gente pode fazer esses ajustes aqui dependendo de qual foi a demanda do paciente na intubação. Então, se é um paciente hipoxêmico, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tempo inspiratório do paciente. A gente vai deixar ele
inspirando por mais tempo em cada ciclo ventilatório. Por quê? Porque isso vai fazer com que o O2 fique mais tempo no alvéolo. Agora, quando é um paciente que foi entubado por uma hipercapnia, né, um paciente com DPLC exacerbado, por exemplo, uma crise asmática, você precisa eliminar o CO2 da ventilação mecânica. Então, como que a gente maneja essa hipercapnia? Aumentando o tempo expiratório do ventilador. E, bom, quais que são os riscos de você manejar errado a frequência respiratória, essa relação ISES? É você causar o chamado aprisionamento aéreo e causar também a chamada auto-PIP. Então, como que a gente pode levar o aprisionamento nesse caso aqui? Pode acontecer de você regular mal a relação ISES e o paciente ele inspira mais do que ele expira. Isso pode acontecer. E aí você vai começar a represar ar no parênquima pulmonar do paciente. Isso gera esse chamado aprisionamento aéreo. E aí, olha só, se você está tendo ar retido nos alvéolos, os alvéolos eles vão estar naturalmente mais distendidos em cada ciclo ventilatório. E se eles estão naturalmente mais distendidos em cada ciclo ventilatório, isso quer dizer que o paciente está naturalmente com mais PIP, não é isso? Então, isso é a chamada auto-PIP, né? Quando por algum motivo você está tendo esse represamento de ar dentro do alvéolo, e aí o alvéolo está ficando lá distendidão. Bom, aqui é uma fotinha do ventilador que a gente vê por aí, né, em muitos hospitais. Então, só para mostrar para vocês aqui alguns parâmetros, né? Então, é só paciente que está com uma ventilação controlada à pressão. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, nos modos ventilatórios. Mas aqui, basicamente, olha só, essa aqui é a pressão inspiratória do paciente. Então, é aquela pressão acima da PIP. Então, a gente tem aqui 10 de pressão inspiratória. Aqui a gente tem a PIP do paciente, ó, pressão positiva no final da expiração, pressão de 6. 10 mais 6, a pressão de pico está aqui, 16. Nesse caso, a pressão de platô não está aparecendo porque a gente precisa de fazer um cálculozinho para ela, tá? Aqui a gente tem a FiO2 de 21%, então é um paciente que apesar de estar em ventilação mecânica, ele está ventilando em ar ambiente, né? Ele não está precisando de suplementação de oxigênio. Aqui em cima está o volume corrente dele, ele está recebendo 520 ml por minuto, não é isso? Por minuto não, desculpa, 520 ml a cada ciclo ventilatório. Então, teria que ver qual que é o peso do paciente, né? Mas vamos considerar que está ideal. E aqui a gente tem alguns alertas de pressão, né? Caso o paciente estoure alguma dessas pressões aqui, ó, por exemplo, a pressão de pico, acima de 40, o ventilador começa a alarmar, começa a apitar, né? Aqui em cima a gente tem a relação INZES, olha só. Aqui, desculpa, aqui embaixo também, né? A relação INZES. Aqui é a frequência respiratória. Então, assim, tudo isso a gente consegue regular no ventilador. E a gente regula apertando botõezinhos, né? E girando essa rodinha aqui, né? Então, assim, a gente maneja, a gente escolhe como que a gente quer ventilar o nosso paciente e aí que a magia da medicina acontece, né? Basicamente isso. E assim, aqui é aquele ventilador comum que a gente vê no Brasil, mas serve para qualquer outro ventilador, tá? Então, esse aqui é um da internet qualquer que eu peguei, que eu nunca vi, mas as mesmas coisas ficam descritas lá, ó. A PIP, a pressão de pico, a frequência respiratória, o volume corrente do paciente e assim vai, ok? Bom, muito bem. Esses são os parâmetros ventilatórios. Agora a gente tem uma outra coisa chamada mecânica ventilatória. Então, o parâmetro ventilatório é como que você regulou o seu ventilador. A mecânica ventilatória é como que o pulmão do seu paciente está reagindo à ventilação. Como que está a dinâmica pulmonar ali do seu paciente na ventilação. E aí a gente tem alguns conceitos que são importantes. Então, o que seria o primeiro aqui, que é a complacência pulmonar? A complacência pulmonar ela é definida pela capacidade que o pulmão tem de receber ar. Quanto que o pulmão consegue comportar de ar a mais? Qual que é a capacidade de receber, né, de se preencher? Então, basicamente isso. E a gente divide a complacência, e essa é uma parte que pode começar a ficar confusa para você, então cuidado para você não viajar. A gente divide essa complacência em estática e dinâmica. A complacência estática, pessoal, né? Eu coloquei aqui a formulazinha para vocês verem. Não precisa ter muita preocupação em
em guardar isso, né? Mas a complacência estática é aquela complacência que a gente vai ter quando o paciente atinge a pressão de platô. Ou seja, na hora que o pulmão do paciente está lá submetido à pressão de platô, que é a pressão que o pulmão costuma ficar mais submetido, é, quanto mais que cabe de volume no meu pulmão. Entenderam? É isso que essa fórmula aqui está mostrando para a gente. Uma vez que ele está lá distendidão, quanto mais que cabe. É isso que a complacência significa. No lado de cá, a gente tem a complacência dinâmica, que é basicamente a mesma coisa, só que quando a gente está lá na pressão de pico. E aqui a gente tem algumas referências para as complacências, né? Então, assim, qual que é a importância da gente conhecer a complacência estática, a complacência dinâmica? A principal importância delas é que a gente vai tentar ajustar a ventilação para que o paciente se mantenha nessas faixas de complacência. A gente quer que o nosso paciente fique nessa faixa de normalidade, porque isso significa que o pulmão do paciente está reagindo da melhor forma possível a ventilação, ok? Quando a gente for falar sobre SARA, vocês vão ver que uma forma da gente escolher qual que é a PIP do nosso paciente é olhando para a complacência pulmonar. Então, a gente vai ajustar a PIP do nosso paciente baseado em qual foi a melhor complacência que eu atingi durante a ventilação mecânica. Bom, então, acabei dando spoiler, né? A importância da complacência é essa para os pacientes com ventilação difícil e para titular a chamada PIP ideal. Outro parâmetro importante é a resistência pulmonar. A resistência pulmonar, basicamente, é o grau de resistência das vias aéreas, né? Qual que está sendo o quão difícil está sendo para o ar penetrar na via aérea do nosso paciente. O normal a unidade é meio estranha, né? Centímetro de água por litro por segundo, mas o normal é esse, até 4 centímetros de água por litro por segundo. E essa resistência ela fica aumentada quando a gente tem broncoespasmo ou quando a gente tem secreção nas vias aéreas. E outro parâmetro importante é a elastância pulmonar. A elastância pulmonar ela é o contrário da complacência. A elastância é a capacidade retrátil do parênquima pulmonar. A complacência está quanto que o pulmão consegue se receber de ar ainda. A elastância é como que está a recuperação elástica do pulmão. É isso que ela significa. Certo? Eu não me preocupei demais em me aprofundar nela, porque são conceitos que já começam a ficar até um pouco confusos, e assim, a complacência ela é bem mais importante do que a elastância, mas depois, se você tiver interesse, se aprofunde no assunto, né? Que a ideia é dar uma pincelada geral sobre esses conceitos. E bom, aqui falando sobre a auto-PIP, que eu cheguei a mencionar algumas vezes, então, como eu já falei, né, a PIP fisiológica é aquela de 5 centímetros de água e ela é causada pela pressão atmosférica, mais a pressão que a gente tem no alvéolo causado pelo fechamento das pregas vocais. Então, quando a gente expira, né, no final da expiração, a gente dá uma fechadinha nas pregas vocais e aí você expira contra a resistência delas. Então, isso faz uma pressão lá no finalzinho do alvéolo. Então, a PIP fisiológica ela acontece por esses motivos. E aí, o que pode aumentar, então, essa PIP fisiológica, levando a alta PIP? Então, o broncoespasmo severo, por que disso? Porque quando você tem um broncoespasmo, se você se lembrar, a gente tem uma diferença no tamanho do brônquio na inspiração e na expiração. Na inspiração, o brônquio é mais aberto. Na expiração, o brônquio é mais fechado. Isso é fisiológico, tá? Para qualquer pessoa. Então, quando você tem um broncoespasmo muito severo, às vezes o ar vai entrar na inspiração, que é um pouquinho mais aberto, mas na expiração o brônquio ele se fecha completamente e isso produz como se fosse um mecanismo de PIP, né? Você vai reter o ar no alvéolo, isso vai provocar como se fosse uma PIP fisiológica aumentada, que é a auto-PIP, né? Quando o paciente tem uma frequência respiratória elevada, isso pode acontecer também, porque no ventilador, um aumento da frequência respiratória pode fazer com que o paciente não expire completamente, e quando o paciente tem um tempo respiratório baixo, isso pode levar ao aprisionamento aéreo também.
Então, é tudo que a gente conversou agora há pouco. Como que a gente trata auto-PIP? E aí isso pode bugar um pouco a sua cabeça, mas acredite em mim, tá? Para tratar isso, a gente tem que utilizar a PIP extrínseca, né? Então, basicamente, vai ser uma briga de PIPs, né? Isso é a segunda lei da termodinâmica, é isso? Ela não fala assim que as coisas vão de onde tem mais para onde tem menos, né? Então, se você tem muita PIP intrínseca no paciente, se você tem muita auto-PIP, a única forma de você vencer essa auto-PIP é dando mais PIP extrínseca, né? Então é uma briga física aí entre as PIPs, né? A PIP endógena e a exógena. Então é isso, né? Assim que a gente trata, a gente também pode aumentar o tempo respiratório, isso trata a auto-PIP. Muito bem, com isso então, você já entende mais ou menos tudo que se passa por esses numerozinhos aqui do ventilador, né? E aí faltou a gente falar sobre as curvas do ventilador. E as curvas do ventilador, pessoal, isso pode ser uma das coisas mais difíceis da ventilação mecânica, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes muito grandes sobre isso. Aqui a ideia é só você saber olhar para elas e não se assustar, né? Não ter uma estranheza na frente do ventilador mecânico. Mas basicamente assim, a gente tem 5 tipos de curva. A gente tem a curva de fluxo por tempo, a curva pressão por tempo, a curva volume por tempo, a curva pressão por volume e a curva fluxo-volume. Todas elas são demonstráveis lá no ventilador, todas elas ficam à mostra para você, contanto que você selecione elas, tá? Aqui eu só queria mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, aqui a gente tem, olha só, a curva volume ao longo do tempo. Então, aqui o volume que aumenta, o volume que cai, aumenta, cai, demonstrando ciclos ventilatórios. Aqui a gente tem o fluxo por tempo, então o fluxo de ar que aumenta, depois o fluxo que fica negativo, né, quando o paciente respira, fluxo aumenta, fluxo fica negativo. E aqui as curvas de pressão. Então a pressão que cai aqui no caso porque o paciente está fazendo uma pequena inspiração durante a ventilação, mas depois essa pressão ela aumenta bastante durante a inspiração do paciente, depois essa pressão cai novamente. Então essas são as curvas volume, fluxo e pressão ao longo do tempo, certo? E essa curva aqui é uma das que eu acho interessantes de vocês, pelo menos reconhecerem um padrão patológico, é a curva volume por pressão. Então, assim, o que que a gente espera, né? A gente espera que conforme o ventilador vá fazendo mais pressão, né? Conforme a pressão vai aumentando na via aérea do nosso paciente, que o volume ele aumente proporcionalmente, né? É isso que está sendo demonstrado nessa imagem. Então, quanto mais pressão o paciente está ganhando, olha lá, mais está subindo a curvinha de volume do nosso paciente também, certo? E o normal é que a gente tenha esse formato aqui. Eu esqueci qual é o nome dessa figura geométrica, os ângulos, posso estar enganado. Então, mas esse é o formato esperado de uma curva volume por pressão. Só que ocasionalmente a gente pode ter uma curva como essa aqui, né? Que eu gastei muito tempo para fazer ela no Paint para você ver, né? Mas é o que é, né? Então a gente está vendo aqui, ó, uma curva de pressão por volume. E aí, olha só o que está acontecendo aqui. A gente está tentando aumentar muito a pressão. Ó, a pressão está só subindo, mas o volume está parado no mesmo ponto. Ó. A pressão aumenta, 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 e o volume está parado no mesmo ponto. Até que chega um ponto lá na frente que quando você tem muita pressão, aí sim começa a subir um pouco do volume. E isso cai. Então você aumenta a pressão, aumenta, 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 aí sobe um pouquinho do volume. Então, esse cenário que a gente está vendo aqui é um cenário, por exemplo, de um broncoespasmo, né? O paciente está com a via aérea tão fechada que você precisa fazer uma pressãozona na via aérea para entrar um pouquinho de ar. Então, é interessante, né, assim, que isso aqui é só uma demonstração de como as curvas do ventilador, elas podem te dar o diagnóstico do paciente. A ausculta no paciente entubado, pessoal, ela é muito ruim, tá? Ela não é tão boa quanto no paciente com ventilação espontânea. O paciente está deitado, né? O exame físico respiratório idealmente deve ser feito com o paciente sentado, né? Então, assim, você olhar para isso aqui te dá um diagnóstico instantâneo de broncoespasmo que às vezes a ausculta não vai te dar, tá? Essa é a mensagem-chave das curvas ventilatórias. Beleza? Muito bem. E aí, eu vou interromper por aqui essa aula, e a próxima aula é sobre os principais modos ventilatórios
E aqui a gente vai entender como que a gente vai escolher esses parâmetros ventilatórios que a gente está falando. Porque eu estou falando tudo que a gente consegue mexer no ventilador, né? Mas o ventilador, ele já te entrega, o ventilador sabe que é complexo essa coisa toda, e aí por isso ele já te entrega um pacote de opções de ajustes do ventilador. E esse pacote de opções de ajuste é o que a gente chama de modo ventilatório, certo? Mas aí são cenas para os próximos capítulos, então a gente se vê na próxima aula.